Torcida Tricolor, estamos de volta no segundo bloco do Panorama Tricolor número 201. E chegou a hora que todo tricolor gosta, é a hora do jabá. E aí, Leandro Capela, tem algum jabá para a torcida aí, pessoal? Olha só, em termos pessoais, eu não tenho jabá, assim, nem comercial, nem também não escrevi nenhum livro. Mas eu queria fazer um jabá a um portal que é parceiro do Panorama, né? Do qual eu escrevo também, que é o Observatório do Fluminense, né? Pro qual eu fui convidado a escrever há alguns meses. E, enfim, lá eu coloco algumas questões que eu considero relevantes, enfim, diversos outros amigos escrevem também. E o conteúdo é excelente, então esse é o meu jabá para hoje. Muito bem, Leandro Capela. E aí, Nelsinho, jabás? Cara, o meu jabá é curtir o Panorama Tricolor, o Observatório do Fluminense, a ESPN do meu amigo Fagner e principalmente todo mundo ir no jogo do Fluminense para comemorar o rebaixamento do Inter. Vamos lá, galera. Fagner Torres, eu sei que você estava cheio de jabá hoje, pode falar aí. Temos um programa de rádio. Mas complementando o que o Nelson falou, legal, é Vingar 92, seria importante o Fluminense pensar nisso. Mas não tem muito jabá não, meu jabá, enfim, acessar meu blog lá, o blog Laranjeiras, e quem quiser também ouvir uma resenha sobre futebol, política, religião, sacanagem, entre outras coisas, entrar lá também no nosso podcast lá do B do Rio, só isso. Muito bem. Pô, eu vou fazer aqui um jabá também, não é meu, tá? É do meu grande amigo Paulo Roberto Andel. Vou falar de vocês aqui o livro que ele vai estar lançando no dia 19 de dezembro, aqui na Casa Vieira Souto. O livro é O Fluminense na Estrada, que ele fez junto com os companheiros Eric Costa e Mauro Jacome. Então estão todos convidados para vir aqui. A hora? 6h30 da noite, todos convidados. Além desse livro, também vai ser lançado o Gol de Barriga 2. Então, são grandes livros, estão todos convidados para aparecer e de certa forma, prestigiar os torcedores, os escritores, né, da torcida do Fluminense, que são muitos. Bom, vamos começar então o segundo bloco, o livro vai ficar aqui, tá? Vamos falar então do momento muito importante que aconteceu na história do Fluminense, que ocorreu nesse sábado, tá? Que foi a eleição, foi o momento cívico, que foi a eleição do presidente do Fluminense Futebol Clube, a primeira eleição em que os sócios torcedores puderam participar, puderam efetivar também o seu voto. Vamos começar agora da ponta direita, tá? Pela Fagner Torres. Fagner Torres, o que você achou aí desse processo? Interessante? Foi bom para o Fluminense? Dê suas considerações. Se eu começar a falar de eleição pela extrema direita, complicado, né, cara? Mas por um cara enfim, que não é. Mas vamos lá. Eu acho que o processo foi interessante ter participado como eleitor, né, como sócio futebol do Fluminense, eleitor pela primeira vez. Espero que tenha servido como um amadurecimento político do Fluminense. Eu, particularmente, pessoalmente, percebi muitas coisas, na minha visão, ultrapassaram um pouco do limite comportamental ali, de convivência entre os tricolores. Acho que algumas coisas poderiam ter sido evitadas, mas já que não foram, eu espero que pelo menos sirva de aprendizado para o próximo processo eleitoral daqui a 3 anos. Acabou vencendo a chapa favorita, né? A chapa que tinha tudo para vencer, a meu ver, desde o começo, por ser a chapa da situação, que está diretamente ligada às realizações do clube no período. Espero que agora, partindo desse ponto, né, a partir da eleição do Pedro Abad, a quem eu felicito, com quem eu estive nas Laranjeiras no dia da eleição, com quem eu conversei rapidamente, mas conversei, desejei boa sorte. Espero que o Fluminense agora, a diretoria do Fluminense, principalmente seu grupo político que dá suporte, né, internamente, que seja mais aberto ao diálogo com os demais tricolores. Assim. Entenda que nem todo tricolor está ligado ao Fluminense especificamente por uma questão política eleitoral.
tem pessoas que se aproximam do Fluminense porque são apaixonadas pelo clube mesmo e que a única coisa que interessa no Fluminense são os gols, os títulos, as vitórias. São pessoas que ficam alegres nas vitórias e que sofrem nas derrotas e que não interessa nada mais do que isso. Então eu espero que essa nova diretoria, com outras pessoas diferentes das que estavam até agora, primeiro, pense muito no torcedor do Fluminense. O Fluminense andou muito afastado de sua torcida na última gestão, a ponto de estarmos na situação que estamos hoje. E a gente vê muito pouca cobrança da torcida. Eu não estou falando de violência, não. Eu estou falando de cobrança, porque time grande tem cobrança. Então, a gente vê o Fluminense há 9 jogos sem vencer, perdendo para o Figueirense, que é um time que está rebaixado já desde a antepenúltima rodada e sem nenhum tipo de cobrança na diretoria, sem nenhum tipo de cobrança dos jogadores. Eu vou deixar aqui a minha crítica, mais uma vez, à vice-presidência de futebol do Fluminense. A meu ver, a gestão do presidente Peter Cience inaugurou o cargo de vice-presidência fantasma. O André Sá é o vice-presidente que eu nunca ouvi a voz, não sei como não sei o que faz. Então, assim, eu espero que a nova diretoria, a diretoria Pedro Abad, dialogue com os tricolores de uma maneira mais aberta, para poder corrigir eventuais erros. Eu sei que nem tudo é errado, não, tem acertos, mas tem que estar preparado para ouvir as críticas também. Então, acho que só o Fluminense só tem a crescer com isso, tanto o Fluminense quanto os seus torcedores apaixonados. É o que eu espero que aconteça. Agora, do ponto de vista eleitoral, eu acho que espero que sirva de crescimento para o processo democrático do Fluminense. Quem sabe na próxima eleição o sócio futebol também poder concorrer a alguma coisa, não só ser um mero eleitor, mas concorrer ao cargo de conselheiro, quem sabe. Percentual de vagas, né, para conselheiro. Quem sabe. E tudo isso sirva de amadurecimento político, para que o Fluminense se engrandeça cada vez mais e que tenha os tricolores cada vez mais próximos. Muito bem. Nelson, essa eleição foi feita com 3 chapas, sendo que uma delas foi considerada da situação, como bem disse o Fagner. Mas, de certa forma, as 2 outras chapas também não eram tão novidades, né? Elas eram formadas por pessoas que também já participaram em algum momento do processo político do clube. Então, uma pergunta que eu tenho a fazer para você: é o momento da união, ou seja, não tem essa questão de ganhar uma chapa vencedora e 2 perdedoras? Você vê dessa forma ou você vê que isso é um momento de união, ou seja, o momento do Fluminense se unir, ficar mais forte e voltar a ser o clube que ele era antes, com conquistas, títulos? Assim, o Tiba, o Fluminense, sempre quando ele se une, surgem coisas muito boas. Tá? Vamos lembrar de 99, quando o Fluminense estava próximo de virar um América, não queria virar um América. Surge Celso Barros, o clube se une naquele momento, um cata dali, um cata de cá, bota uma camisa, o clube consegue pagar o hotel, voo, consegue trazer o Parreira, e o Fluminense consegue de 99 subir depois do erro que teve do campeonato do Sandreiros, tudo mais. O Fluminense volta ao Campeonato Brasileiro, fica em 3º lugar na Copa João Avelange. No ano seguinte o Fluminense é semifinalista, no outro ano o Fluminense é semifinalista, então o Fluminense volta ao cenário do futebol brasileiro de uma forma bem mais forte. Em 2009 o Fluminense está com 99% de chances de cair. O Fluminense mais uma vez une oposição e situação naquele momento, também com Celso Barros, com o Orcades, que era uma das pessoas que estavam com o Celso nessa campanha, pelo menos apoiando, com o Peter, naquela época que viria como candidato, então tem o Tenório entrando ali, né? Enfim, se junta novamente, o Fluminense consegue fazer uma limpa num elenco recheado de pessoas, com um patrocinador que estava com muito dinheiro, e o Fluminense consegue fazer essa limpa e consegue, nos últimos jogos, chegar a uma final da Sul-Americana, e o Fluminense consegue fazer um dos maiores milagres da história do futebol mundial. História que eu vi o Giroud, do Arsenal, conversando, que teve na pré-eleição do Arsenal, como o Arsenal poderia chegar ao título do campeonato inglês. Tá? Em relação ao processo eleitoral, e essa união tão importante que você falou, há 1 ano e meio eu fiz parte da criação do grupo chamado MR21. Nós começamos nessa campanha apoiando Pedro Trengraus,
o candidato que depois não fez mais parte do pleito, então teve a união das chapas, viemos com o Cacá Cardoso, e depois teve a união com a chapa do candidato Pedro Abad. O que muitas pessoas viam como, eu vou desabafar, como vendido, como fui chamado de nazista na internet, nós temos uma posição de acreditar que o que tem de bom na chapa da Abad e o que tinha de bom na nossa chapa poderia unificar o clube e fazer um trabalho muito bem feito. E foi uma questão também de fidelidade, além desse pensamento de propósito de unificação, com o candidato Cacá Cardoso, eu acredito que pode ser o começo de uma união no clube. O que está acontecendo hoje é que esses péssimos resultados no futebol, como nós falamos no primeiro bloco, que vem sendo desde 2013, 2014, 2013 com rebaixamento, que graças ao Flamengo nós não caímos. Aí você tem 2014, 2015, 2016, 3 anos pífios, que teve um título que não é para a gente tirar como parâmetro para um ano. Eu acho que chegou o momento do Fluminense parar com essa guerra, sabe? Quem é da situação, parar de discutir com o torcedor, porque o torcedor é movido à paixão. E o blogueiro, ele soma para o Fluminense. O blogueiro ele não ganha dinheiro. Alguns sites podem ganhar dinheiro, mas eles fazem aquilo por amor ao clube. Então chegou o momento de unir. Se nós não unirmos as ideias, a literatura do Fluminense, tá? Os torcedores do clube, os grandes executivos que tem no clube, para chegarem junto e fazer esse clube crescer. Não é que o Fluminense é pequeno, mas o Fluminense precisa vir mais forte, com novas ideias. E eu falo para você, essa eleição, ela renovou o Conselho Deliberativo do Fluminense. Hoje o Conselho Deliberativo do Fluminense não vai abaixar a cabeça. O Conselho Deliberativo do Fluminense hoje ele vai discutir ideias, ele vai somar, ele vai conseguir fazer com que venha várias ideias e faça com que o Fluminense cresça. Então é isso que o Fluminense precisa hoje, da união. Vamos parar de pregar ódio, briguinha em Twitter, pedir para fulano para tirar secando. Isso não pode existir no Fluminense. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei com o Fagner outro dia. Fagner, no momento que eu entrei para política, meus rivais eram os meus adversários, os meus rivais. No momento que você entra para a política do Fluminense, com esse ódio, os seus rivais estão sendo os próprios tricolores. E eu falo para você, torcedor que está olhando, que eu faço parte sim da política do Fluminense. O maior adversário do Fluminense é o próprio Fluminense, são os próprios tricolores. Então, raciocine, pensem bem e vamos nos unir em prol do clube. Muito bem, Nelsinho. Bom, nosso tempo está acabando. Capela, então eu vou deixar para você, como esse é o último programa do ano, né, 2011, dependendo de Caldeira, vou deixar para você a honra de dar a mensagem final aí para a torcida tricolor do Panorama. Fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, até que enfim que acabou essa eleição, né? Mas agora é o momento, como a gente falou aqui hoje, de união, né? Que a gente tem que juntar o que a gente tem de melhor na torcida do Fluminense para pensar no melhor para o clube. Porque essa coisa de se dividir, fazer intrigazinha aqui, ali, cara, isso não constrói nada, entendeu? Então a gente precisa pensar em ideias, pensar em como a gente pode melhorar, ver o que está errado e tentar melhorar, entendeu? Passar ideias novas para a gestão que está começando, porque o sucesso do Pedro Abad é o sucesso do Fluminense, né? Então o que acontecer de bom nos próximos 3 anos vai ser bom para todo mundo. Então acho que essa tem que ser a tônica desses próximos anos do Fluminense. Obrigado, Capela. Obrigado, Nelson, Fagner. Foi um prazer estar com vocês aqui. Um feliz 2017 para a torcida do Tricolor. Espero que seja realmente um feliz 2017, mas não acabou. No próximo bloco, a volta do Panorama Trash com ele, Léo Prazeres. Um grande abraço, torcida do Tricolor.